acompanha o canal da Central de Concursos no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e esse é o Central de Entrevistas. Hoje eu vou entrevistar José Roberto Lima, que é professor de Direito Penal, delegado aposentado da Polícia Federal e autor do livro Como Passei em 15 Concursos Públicos. Ele vai dar aos nossos internautas uma série de dicas de como ser aprovado em concursos, apontar os principais erros que os concurseiros não podem cometer durante a preparação, além de contar um pouco da sua belíssima trajetória no serviço público. Tenho a certeza que muitos de vocês vão se identificar com a história de vida do professor José Roberto Lima, que por meio dos estudos conseguiu ascender socialmente e conquistar muitas coisas por meio de suas aprovações em concursos públicos. José Roberto Lima, professor, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do Central de Entrevistas. Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui contigo. Com certeza, professor. Vamos falar aqui hoje com os concurseiros, aqueles que sonham aí em ingressar no serviço público, que estão aí, muitas vezes, batendo na trave, né, e ainda não conquistaram a sua vaga, ou também aqueles que estão ali iniciando os seus estudos. E o senhor é um colecionador de aprovações no serviço público. Foram vários concursos, né, 15 aprovações, né? A pergunta que eu quero fazer ao senhor é o seguinte: existe, de fato, um segredo do sucesso para ser aprovado em concurso público ou não? O grande segredo é que não tem segredo. Mas a dica que eu dou é o seguinte: precisamos de substituir a ideia de inteligência pela ideia de esforço. Conheço muitas pessoas de altíssimo QI, mas que se deram mal na vida. Mas eu não conheço nenhum esforçado que se deu mal na vida. Então, o sucesso é diretamente proporcional ao esforço. E isso faz diferença. Muito bom. O senhor veio de família de classe social mais baixa, não é mesmo? Sim. Você enfrentou muitas dificuldades em sua infância e juventude? Ah, sim. Minha família, 8 filhos. Meu pai era motorista do MEC, na cidade de Leopoldina, aqui no interior de Minas. E nossa vida era mesmo muito difícil. Quando mudamos para a capital, Belo Horizonte, e eu estava iniciando a minha adolescência e pensando o que eu poderia ser no futuro. Foi então que, até me espelhando no meu pai, eu percebi o seguinte, que depois de uma sucessão de empregos e desempregos na iniciativa privada, na crise da década de 80, que foi muito pior do que a dos nossos dias, e aí eu percebi, para eu prosseguir nos estudos, que eu sempre gostei muito de estudar, eu preciso de um emprego estável, e o serviço público é a solução. Foi assim que eu passei a trilhar o mesmo caminho dele e consegui sucesso em 15 aprovações. O seu primeiro concurso, eu sei que o senhor conseguiu ser aprovado no concurso para agente de portaria. Foi a sua primeira aprovação, se eu não me engano, né? Exatamente. Para agente de portaria da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso. E esse foi o seu primeiro concurso ou o senhor já tinha feito outros anteriormente e não conseguiu ser aprovado? Esse foi o primeiro que eu fiz e fui aprovado. Logo de cara, caramba. Além desse, quais foram os outros que o senhor passou? Obviamente também Polícia Federal, que deve ter sido o último, né? Mas entre o primeiro, né, do agente de portaria, a Polícia Federal, o senhor pode citar aí os principais, o senhor lembra? Vamos aos principais. Não sei de memória se eu lembro de todos, mas vamos lá. Porteiro da Polícia Federal, porteiro da UFMG, né? Não tomei posse, depois a gente pode até detalhar por quê. Depois, passei no concurso para soldado da Polícia Militar. Naquela época, tinha o concurso interno, foi antes da Constituição, e aí eu passei no concurso para sargentos, né? Na mesma ocasião, eu passei para agente da Polícia Civil, aqui em Minas, que na época se chamava detetive, né, da Polícia Civil. Tomei posse nesse cargo na Polícia Militar também. Depois disso, eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal, e aí, para mim, foi a grande realização de um sonho, a Caixa Econômica Federal, porque eu estava no final de carreira na Polícia Civil e fui ganhar na Caixa Econômica Federal 5 vezes mais do que eu ganhava. Ganhava não, recebia, né? A gente não ganha, a gente recebe. Muito bem.
Só que no dia 15 de março de 1990, esse sonho que eu realizei virou pesadelo. O Collor tomou posse. E aí só se falava em demissão na Caixa, e lá, obviamente, é seletista, né? Privatização sem nenhum critério, toda essa situação. Aí eu decidi fazer outros concursos que eram raríssimos naquela época, por causa da crise que era bem maior. Uma das poucas exceções foi o Tribunal Regional do Trabalho em Vitória. Aí eu fiz lá. Fiz também para o mesmo cargo de detetive da Polícia Civil 2 vezes, porque eu queria ter cartas na manga. Foi nessa época da Caixa que eu fiz mais coleção de aprovações e fui julgando com a possibilidade de adiar a posse, etc. Por quê? Porque se houvesse mesmo demissão na Caixa, eu teria um outro caminho. Foi nesse contexto também que eu passei para... Isso foi até antes, para técnico do Tesouro Nacional. Passei para professor de Direito e Legislação, que é um cargo que tem aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Passei 2 vezes nesse concurso, não tomei posse, porque eu já estava na Justiça Federal nessa época, passei lá em 2 concursos também, para técnico judiciário e oficial de justiça. A Justiça Estadual também eu passei para oficial de justiça. E aí, nessa época que eu passei para professor da Prefeitura de Belo Horizonte, foi o chamado para o concurso para o curso na Academia Nacional de Polícia, que eu tinha galgado a aprovação. Aí escolhi voltar, eu que já tinha passado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, e aprendi nessa vida a gostar de ser policial, apesar de todos os espinhos que a profissão tem. E decidi voltar para a Polícia Federal, me aposentei em 2013, mas, Fernando, eu estou cansado de ficar à toa, entendeu? Sou muito jovem ainda, então hoje eu me dedico ao magistério do direito penal e processo penal. Eu faço palestras do livro e também de temas jurídicos. Eu escrevo no jornal Hoje em Dia, aqui de Belo Horizonte, toda semana, uma crônica, vamos chamar de crônica, relacionada a esse tema de aprovação em concurso. Às vezes eu faço até uma crônica policial também. E te agradeço, porque tem sido publicado aí também no site, na trilha dos concursos. Em breve eu vou te mandar uma crônica policial e quero que você publique, viu? Com certeza, show de bola. Vai ser muito bacana, professor. Tá. Então eu espero ter respondido aí essa trajetória de aprovações. Com certeza. Diga uma coisa, esse concurso, vamos voltar um pouquinho ali ao tempo, ao seu primeiro concurso, né? Que o senhor disse que sua primeira aprovação foi para o cargo de agente de portaria da Universidade Federal de Minas Gerais. E o senhor não quis tomar posse. E eu sei também que o senhor considerou que esse foi um grande erro estratégico que o senhor cometeu à época. Foi. Eu queria explicar aqui para os nossos ouvintes por Sim. que você considera que foi um grande erro não ter tomado posse nesse concurso. Bom, pelo seguinte, porque concurso é uma guerra. E na guerra, a gente precisa de ter a disciplina, a abnegação e o empenho de um soldado. Mas não só isso. Você precisa também de saber a hora de avançar, saber a hora de recuar e a hora de fazer trincheiras, né? Então, quando eu fui chamado para o FMG, o salário era muito baixo. Eu ganhava numa loja 3 vezes mais do que eu ia ganhar como porteiro da UFMG. Decidi não tomar posse por causa disso. Mas aí é que está. Às vezes, a estabilidade é algo que vale muito para quem sonha com um projeto de 10 anos, 20 anos adiante, sobretudo relacionado aos estudos. Ou até um plano de casar e fazer família, um plano de comprar um imóvel, né? Tudo isso, a estabilidade vale muito. E ela tem seu preço também, porque a gente tem estabilidade, mas série de outros direitos a gente não tem, né? Então foi um erro por causa disso, porque o salário era muito baixo, mas eu teria certeza de ter esse salário para poder seguir nos meus estudos. 2 meses depois desse erro estratégico, eu estava desempregado. Foi aí que eu fiquei determinado vou ser funcionário público mesmo. Nunca mais a demissão vai bater a minha porta, porque eu não vou aprontar nenhuma falta que possa ensejar a minha demissão.
É importante, né? Às vezes o candidato faz um concurso que não é o concurso dos sonhos dele, né? Sim, Mas pode ser exatamente o que a gente chama hoje em dia de concurso escada, né, professor? É aquele isso. concurso que vai dar àquela pessoa as condições necessárias, a tranquilidade para que ele possa, de fato, estudar e se preparar com boas, pelo menos com uma razoável condição financeira e com estabilidade para alcançar o concurso do sonho, não é isso? Exatamente isso. Muito bem colocado aí para o professor, essa é a importância de explicação dele, né, do porquê foi um erro estratégico dele. Porque ele não soube fazer desse concurso o seu concurso escada, né? E logo depois ele perdeu o emprego na iniciativa privada. Mas, Na comparação entre concurso e guerra, ganhar menos seria um recuo estratégico, sim, que eu não fiz. às vezes você dá um passo para trás para dar dois para frente, né? É o que a Exatamente. gente fala muito aí na vida, né? Uhum. Professor, e quando é que surgiu a ideia de escrever o livro? Como passei em 15 concursos públicos? Qual foi o objetivo do senhor em escrever esse livro? Tá. Um dos meus ideais de vida, desde quando eu me formei na UFMG, no início dos anos 90, é dedicar-me ao magistério. Graças a Deus, eu estou engajado aí há mais de 2 décadas nesse sacerdócio, né? Muito bem. Então, eu desenvolvi desde os anos 90 uma prática de como ensinar, mas, sobretudo, como aprender, como memorizar. E em 2011, eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, que não foi na área de direito, foi na área de educação, na Unicem da Argentina. E naquela ocasião, comecei a escrever minha tese, que foi publicada em espanhol, Pedagogia do Advogado, e comecei a observar o seguinte: aquilo que eu estava aprendendo na teoria é o que eu coincidia muito com o que eu vinha aplicando na prática, desde os anos 90, o início dos anos 2000 e tal. E aí, ao mesmo tempo em que eu escrevi a tese para fins acadêmicos, Pedagogia do Advogado, eu fui também escrevendo esse livro para uma linguagem mais simples, não acadêmica, e contando um pouco da minha vida pessoal, para dizer como que eu consegui memorizar, como eu consegui êxito em 15 aprovações. Então, nasceu daí, ao mesmo tempo em que eu escrevi a tese, eu escrevi também o livro. Mas o seu objetivo com esse livro era exatamente tentar ajudar os concurseiros, aquelas pessoas que estão batendo na trave ou que estão iniciando a sua preparação. Esse foi Exato. o objetivo? Através da sua história de vida, através das suas experiências, motivar essas pessoas a continuarem e apontando qual é o caminho certo para a aprovação? Exatamente. Eu aprendi alguma coisa nessa trajetória de vida. Então, eu me alegro muito, Fernando, quando eu tenho oportunidade de ajudar essa juventude, seja na condição de professor, seja na condição daquele que quer aprender mais e aprender melhor, não é? Então, eu tenho essa motivação de não levar para o túmulo, que seria um egoísmo muito grande. O que eu aprendi nessa trajetória? E nesse livro você ensina, eu já fui ler esse livro algumas vezes, já tive a oportunidade de ler, não li o livro completo, mas já li boa parte desse livro. O senhor ensina 4 dicas básicas para ser aprovado em concurso público. O senhor poderia, por gentileza, né, explicar quais são essas 4 dicas básicas para essas pessoas que estão nos assistindo? Ah, sim. Essas 4 dicas são importantes. Eu tentarei ser breve nas 3 primeiras, mas a 4ª eu preciso delongar um pouco. Ok. São 4 atitudes. A primeira atitude é o seguinte: faça a opção pela escola preparatória. O caminho do autodidata, ele rende muito pouco. A gente conhece a história do Brasil, a história da humanidade, pessoas que se deram bem como autodidata, mas isso são raríssimas exceções. De um modo geral, o autodidata, diante de uma dúvida, ele vai ficar pesquisando, mesmo com todos os recursos da internet, ele vai ficar pesquisando a dúvida dele durante 2, 3 meses e talvez continue em dúvida. Na escola preparatória, você tem a oportunidade de tirar essa dúvida de imediato com o professor, que é o nosso dever ensinar. Claro que a gente não sabe tudo, né? Mas, na pior das hipóteses, a gente vai dar pelo menos a direção para você pesquisar.
Muito bem. Ou trazer a resposta na aula seguinte. A escola preparatória, e hoje nós estamos falando de escola online, né? Também é o espaço para você aproveitar não só as suas dúvidas, mas as dúvidas que os colegas têm que você nem imaginou que ia ter. Então, é importante você relacionar com os demais colegas, trocar ideias com eles, participar ativamente dos chats. Isso aí rende muito. E é um espaço de objetividade. Esse é o problema do autodidata também. Ele até gosta de estudar. Ele começa a estudar um tema, mas daqui a pouco ele está divagando e sai fora do programa do concurso. E a escola preparatória te direciona não para o seu crescimento pessoal, mas para aprender aquilo que vai cair na prova. Muito bem. Então, essa é a primeira atitude, opção pela escola preparatória. A segunda atitude é não desprezar o conteúdo fácil. Isso aí, muita gente é levada a crer que o conteúdo difícil é que vai fazer a diferença, e não é, é o fácil, porque é cerca de 80% de qualquer prova. Então, todo mundo já teve, todo mundo não, muitas pessoas já tiveram a experiência de chegar na hora de uma prova. Vamos pegar um exemplo da matemática que isso visualiza melhor. Acertou lá uma questão de cálculo de limite com incógnita derivada, mas errou outras 4, 5, 6 questões de juros simples e percentagem. Entendeu? Então, é a questão fácil e não a difícil que faz a diferença. Quem acerta as questões difíceis, mas erra as fáceis, que são muitas, não passa, mas o contrário ocorre. Quem acerta todas as fáceis pode não passar em primeiro lugar, mas passa. E a terceira atitude, então não desprezar o conteúdo fácil, é a segunda. A terceira é não estudar muito. Pode parecer um paradoxo isso, mas é importante explicar. E esquece esse negócio de passar a noite estudando, acreditando que você vai amanhecer mais inteligente. Não é assim que funciona. Você vai amanhecer cansado. Você vai tomar horror pelas apostilas, do mesmo modo que se você malhar durante muitas e muitas horas numa academia, no dia seguinte você vai tomar horror àquilo e não vai querer voltar. Então, estudar é literalmente um condicionamento físico, só que concentrado no cérebro. Estudar dá trabalho, estudar cansa. Exatamente por ser um trabalho, por ser uma atividade física, é exatamente por isso que cansa. Então, se você estudar muito durante um dia só, você vai se cansar. O único resultado vai ser esse. Agora, se você estudar um pouco, mas todos os dias, ao final de vários dias, você terá estudado o muito. E de modo muito mais qualificado. Então, estudar pouco, mas todos os dias. E a quarta atitude, que é a mãe de todas essas outras, é a atitude de gostar de estudar. Aí alguém pode falar assim, ué, mas gostar de estudar, gostar de alguma coisa, ou mesmo gostar de alguém depende de atitude? Depende sim. Tudo, rigorosamente tudo que nos dá prazer foi antecedido de treino. É assim com os vícios e é assim com as virtudes. Ninguém se torna alcoólatra porque bebeu uma taça de vinho no Natal. Eu faço ressalva só em relação às drogas ilícitas, sobretudo os derivados de cocaína, que aí o vício costuma se instalar no primeiro uso mesmo. Mas, de um modo geral, os vícios são assim. O vício de jogo também. Ninguém se torna jogador compulsivo porque participou de um bingo beneficente na igreja, né? Agora, insista nessas condutas durante 2 meses para ver o que vai acontecer. Com os estudos é igual. Ah, eu não gosto de estudar, mas estude a si mesmo 1 hora por dia, 2 horas. Estude pouco, não estude muito, não. No dia seguinte, volte a estudar novamente e persista nessa caminhada. Ao final de 2 meses, eu garanto, você vai ter prazer de estudar. Aí vai fazer a diferença. São essas as 4 dicas. O senhor também desenvolveu algumas técnicas de memorização que podem contribuir aí para os candidatos a obterem um bom rendimento nas suas provas, né? O senhor poderia citar algumas técnicas importantes para os candidatos conseguirem memorizar determinados assuntos? Porque tem muita gente que não consegue, né, às vezes, não diria decorar, né, mas aprender aquilo que está lendo, né? Às vezes a pessoa lê, mas não consegue absorver. Tá. Como fazer para conseguir absorver aquilo que está lendo?
Tá, ok. Técnicas de memorização. A gente usa muito siglas que você monta, né? Ou então frases inusitadas que também te ajudam a lembrar. Muito bem. O detalhe que a gente tem que ter muito cuidado é o tal do macete, né? Que pode ser uma sigla, por exemplo, mas aí a pessoa não quer passar pelo estudo, não quer ter o esforço, não quer ter o contexto de estudar para só no final ir à sigla ou ao macete. Aí não funciona, porque a sigla vai ficar ali martelando na sua cabeça, mas você não vai saber para que aquilo serve. Daqui a pouco até a própria sigla começa a ser esquecida. E é muito interessante a gente até mencionar a etimologia da palavra macete. Macete, historicamente, né, é aquela ferramenta que, semelhante a uma marreta, né, que os artesãos e outros profissionais usam para bater o formão e moldar alguma coisa. Então, quando o professor te dá um macete, ele está batendo o formão na sua cabeça para ver se entra alguma coisa nela. Entendeu? Eu não gosto muito da palavra macete por causa disso. O que é macete? Eu vou ir direto à sigla. Não faça isso. Passe pelo contexto antes. Aí, em vez de macete, eu vou te dar uma ferramenta mental. E eu fiz recentemente um vídeo que, eu juro, durou menos de 1 minuto. Não sei se eu vou conseguir o mesmo poder de síntese agora, mas, para citar como exemplo, eu vou pegar aqui os direitos e garantias fundamentais, que estão lá no artigo 5º da Constituição. Quem está nos acompanhando e é advogado, com certeza achará uma coisa muito óbvia e tal. Mas eu estou falando aqui para quem é de outras formações, para quem não é formado em direito. Então, a dica para você memorizar, e muita gente confunde, quando se fala de liberdade, por exemplo, que é um dos direitos, quando se fala em igualdade, e aí aparece lá no concurso uma das opções, fraternidade. Quem não é da área do direito cai nessa pegadinha, porque a fraternidade é lá da Revolução Francesa. Ela não está no artigo 5º. Então, para a gente saber os direitos que realmente estão, eu desenvolvi a sigla, que é... Deixa eu ver se eu consigo até escrever aqui, que eu passo no vídeo. Vou conseguir, ó. Que é isso aqui, ó. Os direitos que realmente estão lá no artigo 5º da Constituição. Vilispe, não sei se dá para ver aí, eu estou aqui meio improvisado. Levanta um pouquinho mais, professor. Estou meio improvisado aqui, não sei se dá para ver. Vilispe, acompanha comigo aqui, ó. Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Agora você não erra mais. Agora, não fica martelando isso na sua cabeça sem antes estudar lá o artigo 5º. Observa que tem um izinho pequeno aí. Como a vida é mais importante, entrou aí um izinho para prestigiar mais a vida e também para dar sonoridade à sigla. A sonoridade das siglas são muito importantes para ela martelar direitinho na sua cabeça. Bem, mas deixa eu me alongar um pouquinho nisso. Pode ser que o aluno, professor, mas eu não quero sigla, não. Eu peguei esse exemplo porque ao mesmo tempo que eu tenho uma sigla, eu tenho uma historinha para contar também. É, ao final, uma frase, né? Serei breve. Eu prefiro uma frase. Então tá, para você memorizar a mesma coisa, eu vou te dar uma pequena historinha. O seu José, aquele senhor de 70 e tantos anos, já viúvo há muito tempo, vivendo no seu sítio, numa solidão terrível. O único prazer que ele tinha na vida é criar os seus passarinhos. E pela idade dele, jamais entrará na cabeça dele que isso é crime. Isso, na geração dele, era normal, mas agora não é mais. E eis que um dia chega uma bela fiscal do IBAMA, que com traje discreto, mas sem conseguir esconder a estonteante beleza, chega lá para fiscalizar o seu José, com seus 70 e tantos anos, muitos e muitos de viuvez, numa solidão que ele já não aguenta mais. E ela, muito solícita, muito educada, começou a fazer a fiscalização e ele quase automaticamente se encantou pela jovem fiscal. Observou que ela não tinha aliança na mão esquerda e quase se apaixonou mesmo. E tentou buscar assunto com ela, mas no final ela prendeu os passarinhos a si mesma. E ele disse assim, mas
Esse é o único prazer que eu tenho na vida, sem meus passarinhos? Como que eu vou viver? E ela respondeu para ele, voltando aqui: viva, livre, igual seu passarinho. Essa é a historinha. Viva, livre, igual seu passarinho. Agora você me pergunta, nas minhas aulas sempre tem alguém para perguntar, mas o que tem a ver que o seu José, que era viúva há tanto tempo, chegou lá uma jovem e bela fiscal do IBAMA, o que isso tem a ver? Isso não tem nada a ver. Isso é só para ilustrar a história e fazer com que todos prestem atenção nela, a história, né? Obviamente, muito bom, muito bom. Usar essas técnicas realmente ajudam muito os candidatos, mapas mentais também, né? Isso. Tudo isso que você conseguir encontrar, né? Essas criações, né? A gente pode chamar assim, né? As criações de palavras, criações de mapas mentais, tudo isso ajuda muito, de fato, o candidato a fixar melhor os conteúdos, né? Estudados em sala de aula. Agora, professor, muitas vezes a gente olha para uma pessoa que obteve sucesso na vida e a gente pensa assim, né? Caramba, essa pessoa teve sorte na vida, né? No entanto, a gente não para pensar o quanto que aquela pessoa às vezes ralou, né? Efetivamente, ele correu atrás, né? Sofreu vários reversos, várias derrotas para conquistar aquilo que ele conquistou. Eu sei que o senhor é um caso um pouco à parte. O senhor praticamente não deve ter tido grandes reprovações, né? Não conseguiu várias aprovações. Mas o quanto, às vezes, a derrota, a reprovação, ela é importante para que o candidato possa, de fato, conquistar a sua vaga no serviço público. Possa, de com fato, certeza. conseguir a sua aprovação. Tá. Com certeza. A palavra é persistência. A primeira frase na introdução do meu livro é essa: fracassei em muitos concursos, mas nunca desisti de tentar o próximo. É a frase seguinte, né? Então, que bom. O senhor também teve seus fracassos, então. Também tive, mas a gente tem que saber lidar com isso. Deixa eu comentar uma coisa para não passar a oportunidade. Passando esse macete, perdão, não gosto dessa palavra, passando essa ferramenta mental para memorizar os direitos fundamentais, e passando com uma sigla e com uma historinha, eu me lembro que no meu livro tem várias e várias ferramentas mentais da minha autoria, que você não acha em livro algum, está lá, de diversas áreas do direito. Mas só esse esclarecimento para a gente seguir aqui, né? Então a palavra é persistência. Eu tive meus fracassos também, mas eu nunca desisti. Ótimo. Você então concorda com aquela frase de que concurso é como se fosse uma fila? Basta estudar, seguir nessa fila que a aprovação vai chegar? Sim. Concurso é uma fila, entendeu? Quem fez um ensino fundamental bem feito, quem fez um ensino médio bem feito, não é? Daí decorre que vai conseguir fazer uma faculdade muito, muito bem feita, né? E também tem vários concursos, aí tem vários abrindo agora, em que se exige apenas ensino médio, não é? Então, eu costumo dizer que o concurso começa lá, nos primeiros anos escolares. A seleção já começa ali. E se você chegou bem na sua trajetória de estudos, você pode entrar nessa fila que você vai ser aprovado, né? E quem, como eu, agora eu vou dar o meu exemplo, que sirva para aqueles que não tiveram a mesma qualidade de ensino fundamental e médio. Eu não tive, entendeu? Eu experimentei uma sucessão de empregos e desempregos, tive que parar de estudar por absoluta falta de recursos, entendeu? Fiquei pulando da escola pública para a escola privada, só consegui concluir o ensino médio com 25 anos de idade. Entendeu? Então, quem teve uma trajetória, digamos, mais de melhores oportunidades, melhor ainda, aproveite elas. Mas quem não teve, não faça disso um desânimo. Você pode construir os seus triunfos assim mesmo. Muito bom, muito bom. Professor, o senhor, um tempo atrás, logo no início da nossa entrevista, o senhor comentou que a crise dos anos 80 era muito pior que a crise que a gente está vivendo hoje.
né? Sim. O senhor passou pelo governo Collor, que foi um governo que terceirizou bastante. Sim. Fernando Henrique também terceirizou bastante. A gente está vendo hoje que o atual governo também não, o governo federal, né, obviamente, não tem assim uma predileção pelos concursos públicos. E aí a gente vê assim, muitas pessoas falam que os concursos públicos vão acabar, que não vai ter concurso, tem a reforma da reforma administrativa que está vindo. O que eu tenho para falar para essas pessoas? Eu costumo falar que essas pessoas são os cavaleiros do apocalipse, né? Que adoram colocar, né, água no chope daquelas pessoas que estão aí estudando com afinco para o concurso, lutando por uma vaga, né? Mas às vezes todo ano também, quando sai o orçamento, viu só, cortaram não sei quanto do orçamento, não vai ter concurso. E os concursos acabam saindo. Obviamente, a gente está vivendo hoje um momento, de fato, muito singular, né, que é a questão da pandemia, que impede, né, que muitos concursos sejam realizados. Sim. Até porque se você for aplicar uma prova, vai ter aglomeração e fica inviável, né, de você fazer o concurso em um momento de pandemia. Mas o que você tem para dizer para essas pessoas, né, que ouvem desses cavaleiros do apocalipse, né, eu costumo dizer, que não vão mais ter concursos públicos, né? Eles não podem cair nessa, né, professor? Não. Toda hora, o ano todo, e acho que a situação já foi bem pior há décadas atrás, não é mesmo? Sim, nesses anos todos, nessas décadas dedicadas aos estudos para concursos, eu garanto que as melhores oportunidades que eu tive, as melhores oportunidades que eu vi meus amigos tendo, é quando todos acreditavam que não ia ter concurso. Essa é a melhor hora para você se preparar, porque independente da ideologia do atual governo, é inevitável que haja concursos. E eu canto a pedra aqui, já fiz vídeo sobre isso. Área de segurança pública e área de saúde, porque a pandemia trouxe demandas de serviço público para essas áreas. Mas pode nomear sem concurso? Não pode, entendeu? Só se fizerem uma reviravolta muito grande e estabelecer uma outra Constituição. Com a nossa Constituição atual, o ingresso no serviço público, salvo raríssimas exceções, é por meio de concurso. E tem uma outra coisa que é o seguinte, essas demandas de segurança e de saúde, e aí também a gente inclui a tributação e a justiça, que é um poder separado, nenhum governante... Nós estamos já em 2021, que é um ensaio para as eleições de 2022. Nenhum governante vai querer o seu nome associado ao caos no serviço público. E se não houver concurso, o resultado será esse, em muitas repartições, o caos absoluto. Então, não acredite nesse negócio de que concurso vai acabar. Não vai. E quem acreditar nessa história vai perder as melhores oportunidades que virão. Eu queria voltar um pouquinho às suas aprovações, né? Suas 15 aprovações. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a aprovação que o senhor tem mais orgulho de ter conquistado, o órgão onde o senhor realmente tem mais carinho por ter trabalhado, é a Polícia Federal? Sim, dois órgãos. A Justiça Federal, né? Não quero fazer nenhuma comparação com a Polícia Federal, mas a Justiça Federal é a melhor repartição pública onde eu já trabalhei. A Polícia Federal está no mesmo nível. E é o concurso que me dá mais orgulho, a palavra é essa mesmo, onde eu tenho as melhores recordações, é da atividade como delegado federal. Esse é o concurso que eu quero manter um quadro com o diploma de aprovação na minha sala para, no futuro, os netos verem, quando eu tiver neto. A Polícia Federal acabou de aplicar provas, né, para o concurso, para divulgar o resultado. Né? Então, tem muita gente que deve estar participando desse concurso e está assistindo esse vídeo aqui, né? Como também tem muita gente que não participou desse concurso, mas espera que a Polícia Federal abra novos concursos em breve, né? E sonha em ingressar na Polícia Federal. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente como é que é o trabalho na Polícia Federal, a importância desse trabalho, como é que é o ambiente de trabalho dentro da Polícia Federal,
Em Uhum. especial, só pode falar sobre a carreira de delegado, que foi a carreira que você Sim. ocupou. Uhum. Mas se eu souber falar de um modo geral sobre as outras carreiras também, Sim. seria bem legal o seu comentário. Exatamente para as pessoas que estão aí aguardando as suas nomeações, né? A continuação de fazer as próximas etapas e sonham em ingressar nessa carreira, seja por esse concurso que está acontecendo, porque já se inscreveu, ou porque vai tentar futuramente um próximo concurso para a Polícia Federal, queria que você falasse um pouquinho do trabalho na Polícia Federal. Como é que é trabalhar na Polícia Federal? Ah, sim. Em 96, quando eu tive a oportunidade de ingressar na Polícia Federal, eu também fui chamado para tomar posse no cargo de professor da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu escolhi a polícia porque eu já tinha passado pela Polícia Civil e passado pela Polícia Militar aqui em Minas. E aprendi muito a gostar, a ter muito carinho com a atividade policial, apesar de às vezes não sermos compreendidos, apesar de alguns colegas realmente macularem a nossa instituição, tem esse outro lado também. Mas por que esse gosto pela atividade? Porque a polícia não tem um dia igual ao outro, não é? Isso faz uma enorme diferença. Isso dá uma qualidade de convivência com as pessoas muito bom. Especificamente, a Polícia Federal ela tem uma missão, não é? Que não abrange os crimes em geral, mas são aqueles crimes em detrimento de bens, serviços e interesses da União. É tida como uma polícia de elite do Brasil. É interessante quando a gente faz diligência pelo interior do Brasil e chega numa delegacia da Polícia Civil para pedir colaboração, e eles nos recebem muito bem e já falam assim, os primos ricos chegaram. É assim que a gente costuma ser recebido. Especificamente agora, a atividade de delegado é uma atividade de liderança, é uma atividade de mais responsabilidades, né? Mas o melhor modo de exercer essa liderança é que ela seja uma liderança mesmo e não uma imposição de chefia. Eu estive em muitas missões, eu dirigi a Cadeia Pública Federal do Acre quando foi criada, e eu sempre, com as minhas atitudes, não só com a minha retórica, mas com as minhas atitudes, sempre deixei bem claro para os demais colegas o seguinte: nós estamos no mesmo barco, não é? Então, é muito bom. Resumindo, é isso, é muito bom ser policial. É uma instituição onde as pessoas podem crescer profissionalmente? Sim, é porque a polícia, ela dá oportunidade para qualquer que seja a habilidade, a profissão anterior que você traga para dentro dela, não é? E sim, abrange principalmente perícia. Todo ramo de conhecimento que você puder imaginar pode ser útil um dia numa perícia, né? Então, tem as carreiras lá de agente, de delegado, de escrivão, papiloscopista, perito, identificador, né? Deixa eu ver se eu não fiz injustiça, eu acho que eu não esqueci de nenhuma, não. Então, nessas carreiras, você vai ali exercendo e galgando os outros postos, que vai melhorando o seu salário. A gente tem muita oportunidade de curso na academia. Enfim, a Polícia Federal é uma polícia de excelência no Brasil e no mundo, não é por acaso. Se eu posso dar alguma sugestão, algum conselho, é justamente esse. Aproveite tudo que você puder aproveitar da academia, não só para a formação policial, que é o pontapé inicial, mas para tudo mais que virá depois. Está aqui quase encerrando a nossa entrevista, professor. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor tem 15 aprovações. O senhor deve ter feito dezenas de concursos. Sim. Tem alguma carreira em especial que o senhor gostaria de ter sido aprovado, que o senhor fez o concurso e não passou, ou porque de repente não teve a oportunidade de fazer o concurso, e o senhor gostaria de ter ocupado essa carreira? Sim, e quem sabe eu faça ainda, né? E eu fazia até uma piada com a minha própria idade. Eu não tenho 20 e poucos anos mais, né? Mas suponha que eu viva mais 100 anos, não é? Então, quem sabe eu ainda exerço um cargo
que é o concurso que eu gostaria de ter passado e não passei, mas fico muito à vontade para falar sobre isso, que é para a carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu estabeleci para mim mesmo uma meta. Vou chegar, antes dos 30 anos, fluente em 2 línguas estrangeiras. Eu não consegui esse objetivo. Ora, como eu não consegui, então nem sequer tentei esse concurso, porque essa formação, na palavra não é bem formação, essa habilidade em 2 línguas estrangeiras é condição sine qua non para você fazer a prova, né? Então, nem tentei, mas agora eu consegui a minha fluência em espanhol, que muita gente pensa que é um português diferente. Não, é língua estrangeira mesmo, né? Estou quebrando a cabeça com o inglês também, mas hoje a minha ideia, dar exemplos para os mais jovens, esse é o pontapé inicial, mas se eu conseguir mesmo galgar a fluência também em inglês, quem sabe eu faço aí para o Ministério das Relações Exteriores. Tenho certeza que dessa vez conseguirá a aprovação, professor. Sim. Professor, de antemão aqui eu já quero agradecer a sua participação. A gente aqui vai encerrar aqui o Central de Dicas, Central de Entrevistas, né? É o nosso programa aqui da Central de Concursos, né? Central de Dicas também é um programa da Central de Concursos, mas é de dicas de professores. Aqui não, esse aqui é o Central de Entrevistas. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todas aquelas pessoas que estão estudando para concurso público, que sonham em ingressar. Qual é a última dica que o senhor pode deixar para essas pessoas, uma mensagem final de otimismo, para que elas se mantenham nessa luta, né, que elas se mantenham com foco, com resiliência, para conquistar a sua vaga no serviço público? Ok, eu vou falar de 2 coisas. Uma bem objetiva, a palavra é pragmática, talvez não seja o ideal, mas eu vou falar sobre isso e depois eu falo mais para referir-se aos sonhos de aprovação. A primeira coisa mais objetiva é o seguinte: eu tenho ficado muito triste, Fernando, que eu tenho visto muita gente sendo reprovada em segunda etapa de concursos em geral. E muitas vezes essa reprovação se dá. Eu tenho ajudado as pessoas a fazerem recurso administrativo e tenho constatado que reprovação em segunda etapa, quando geralmente tem uma redação, essa reprovação se dá por uma caligrafia de péssima qualidade. Como a minha, por exemplo. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente faz o recurso e vem a resposta de quem fez a correção, e aí a gente percebe que a pessoa não leu nada da redação. E não leu, por que não leu? Não leu porque não conseguiu ler, porque a caligrafia foi sofrida. Essa foi uma experiência que eu passei, eu tive que melhorar a minha caligrafia, porque só quando eu me aposentei como delegado que eu fui me preocupar em fazer o exame de ordem. Passei na segunda etapa, na primeira ocasião em que eu fiz, veio a reprovação na segunda etapa por causa disso, por causa de caligrafia. Então, melhorei isso e aí na segunda oportunidade eu já resolvi a fatura. Então, essa é a dica que eu dou. Que fica essa mensagem aí, porque eu tenho ficado muito triste mesmo de ver pessoas sendo reprovadas, porque quem tentou ler não conseguiu por causa da caligrafia. Vamos tentar melhorar isso. Agora, no que se refere a uma mensagem de otimismo, de sonho mesmo, eu gosto muito de uma frase do Mário Lago, que era coautor de Trem das 11, a música Amélia, que era um excelente poeta, escritor, dramaturgo, ator, mas era, sobretudo, um sonhador. E através de um dos personagens dele, ele disse o seguinte: sonhe. O sonho é a coisa mais importante que existe, porque se não existisse sonho, a humanidade não teria inventado nem a roda. Então sonhe, não desista dos seus sonhos, sonhe com esse sentido tão amplo que o Mário Lago empregou ao termo. Sonhe dormindo, quando você acordar a cada manhã, continue sonhando,
no sentido de empenhar-se para transformar os seus sonhos em realidade. Sonhe nesse sentido. Sonhe na medida do esforço. Porque se você não se esforçar, você corre o risco dos seus sonhos virarem pesadelo. Mas eu quero que você realize os seus sonhos. Eu deixo essa mensagem. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu vou pedir, antes da gente encerrar aqui o programa, que o senhor deixe os seus contatos, suas redes sociais, né, para quem quiser segui-lo, né, e conhecer um pouco mais aí do trabalho do senhor, das dicas que o senhor dá de concursos públicos nas suas redes sociais. Sim. Eu tenho a 3ª edição do meu livro, você não acha mais em livraria. Eu tenho 30 e poucos exemplares ainda comigo. Quem quiser, faça contato que eu remeto para qualquer lugar do Brasil. R$50 o exemplar. Então, vai ser a última edição impressa. É a última oportunidade para quem desejar ter o livro impresso. É uma edição, a 3ª, especialmente dedicada às mulheres, com diversos artigos que eu escrevo no jornal Hoje em Dia e também aí na trilha dos concursos, com esse tema do concurso e mulher. Para este fim, vou deixar o meu zap, que é a melhor forma de contato, né? É o DDD 031 996352273. Eu vou repetir. 031 996352273. Eu estou também no Facebook, eu estou no YouTube e no Instagram. Nas outras redes, mas eu uso principalmente essas 3. Facebook, YouTube e Instagram. É só procurar lá, professor José Roberto Lima, tá bom? Deixa eu ver o que mais. O contato eu deixei. Sim, a 4ª edição vai ser exclusivamente digital. E quando sair, a gente vai divulgar aqui. Eu estou às ordens para palestras. É só entrar em contato comigo que eu atendo a sua instituição. Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Central de Entrevistas. E eu quero também agradecer a todos que nos acompanham aqui no YouTube e pelo site da Central de Concursos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like. Peço também que se inscreva no canal da Central de Concursos no YouTube. Assim, toda vez que o novo vídeo for ao ar, você receberá uma notificação. Fique com a gente, pois vem muito conteúdo relevante por aí que vai ajudá-lo a acelerar a sua aprovação rumo a uma carreira pública. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.